Gente, boa noite. Vamos continuar, né? Retornar aqui com a nossa série de lives do Destrava Psi. Essa série que a gente tá fazendo, né? Com lives onde a gente, para desbloquear, né, algumas crenças, algumas ideias que normalmente bloqueiam aí, travam as nossas psis. Eu sou a Lara, eu acho que todo mundo que tá aqui sabe que eu sou a Lara, mas eu tenho que dizer isso. E sejam bem-vindas! Estava com saudade desse espaço aqui, né? Depois de algo tão incrível que aconteceu, né? Que foi o método Voa Psi, que já começou. Quem for minha aluna aqui, não sei se as meninas ainda vão entrar, mas quem for minha aluna aqui, um beijo grande. Tô muito feliz de estar mais pertinho de vocês, né? A gente ter esse convívio toda quarta-feira, assim, ao vivo. Pra mim é um privilégio muito grande, porque eu aprendo muito com vocês e a gente consegue ter uma disciplina, né? Consegue não procrastinar as coisas pra gente conseguir aí o resultado que a gente tanto quer. E eu digo a gente porque o resultado de vocês é o meu também. Já vi aqui o rostinho de algumas alunas que a gente tá, né, tá assim juntinho agora. Eu reconheço, eu tô pertinho dessas meninas. Eu também tô ansiosa pra próxima aula. E a gente vai continuar tendo live aqui toda terça e quinta, tá? Pra todo mundo, assim, aqui no Instagram, com os temas, né, que a gente se propôs aí na nossa série de lives de Destrava Psi. Gente, eu tô amando esse filtro. Tô amando. Só ele mesmo para me salvar nesse momento, após todos os atendimentos. Ai, ainda bem que existem os filtros. Então, vamos lá. Né? Hoje, eu vim aqui na cara e na coragem, porque eu não tive tempo de fazer o roteiro dessa live, tá? Porque tem roteirinho sim. Mas como é um tema que eu já dei curso, que eu vivo falando sobre, eu fiz, vamos lá, que vai dar certo, né? Talvez não fique naquela organização toda estruturada, né, que normalmente eu faço aqui, mas eu tenho mais ou menos em mente os pontos, né, do roteiro e vou tentar abordar dessa forma. Quem tiver alguma dúvida, tá? Pode ir colocando aqui na caixinha de perguntas que eu vou respondendo à medida que eu vou concluindo alguma ideia, algum raciocínio, tá certo? Então, gente, hoje a gente vai falar sobre como iniciar do zero na clínica, né? Sendo psicóloga clínica. E esse tema, ele é muito importante a gente conversar aqui. Por quê? Porque a gente não aprende na faculdade nada disso, né? No máximo, a gente faz um estágio em clínica que não nos capacita para o mercado de trabalho, né? Às vezes deixa a gente até mais confusa com alguns procedimentos, enfim, que acontece lá. E aí a gente sai assim, ó. A gente sai para o mercado de trabalho perdidinha da Silva. Então, é importante, né, a gente conversar, a gente ter esse contato com os profissionais que já passaram por isso. Foi isso que eu fiz na minha época, porque não tinha nenhum curso, né? Não tinha nenhum curso assim nesse sentido. Eu, depois de 1 ano na clínica, acabei montando meu próprio curso, porque muita gente me perguntava, né, como que eu tinha alcançado, o que eu tinha alcançado em 1 ano, né? E eu compartilhei tudo isso com o maior prazer, porque quando a gente compartilha, a gente multiplica, né? A gente não perde nada, a gente só multiplica aquilo ali. E eu tenho um propósito muito grande dentro da psicologia, né? Que é fazer com que a psicologia alcance mais lugares. Ela tome posse da potência que ela é na vida das pessoas. E eu sei que muitas vezes ela não alcança esse lugar por conta dos próprios profissionais, né? Então, o que é que a gente precisa fazer para iniciar na clínica, né? O que é que... Eu vou falar assim de coisas bem, pode ser que quem aqui já tem experiência ache muito elementar,
Mas vou imaginar que vocês estão saindo da faculdade, estão querendo, né, começar a ser psicóloga clínica. Ou então você está em outro trabalho, né? Trabalha em uma empresa, em alguma instituição, no setor público e está querendo ser psicóloga clínica. O que é que eu faço, Lara? Eu vou falar o que é que eu fiz e o caminho que eu proponho, né? Para quem me faz essa pergunta. A primeira coisa que você precisa fazer é ter 1 minuto de coragem. Por que ter 1 minuto de coragem? Porque, querida, eu sei que você vai achar que você não é suficiente para iniciar. Você vai se encher de um monte de critérios, né? Pra tomar posse, né, de um direito de atender, mesmo você já sendo psicólogo. E aí você vai adiar isso por muito tempo, né? E eu sempre falo isso desse 1 minuto de coragem, porque é dele que a gente precisa para ter as ações, né? Para sair do âmbito das ideias e colocar a mão na massa. Esse momento onde você vai se sentir preparado, ele não vai chegar. Sinto dizer a você, não vai chegar. Porque se você é uma pessoa e uma profissional responsável, autoexigente, né, que quer fazer um trabalho legal, você sempre vai achar que vai precisar estudar mais alguma coisa, ou você sempre vai achar que o lugar que você vai atender não é legal, né? Você vai ter esse senso de insuficiência e isso vai boicotar o seu início. Você vai travar. Então, gente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter coragem e ousadia. Por quê? O único requisito básico que você precisa para começar a atender no consultório é ter seu CRP. Se você é psicólogo, você já tem, certo? Você não precisa de uma pós para começar a atender como psicóloga clínica. Você precisa ser psicóloga, né? Claro que a gente precisa se qualificar nessa área. Escolher uma abordagem, escolher uma linha terapêutica e estudar muito. Você não vai parar de estudar mais nunca, tá? Não vai parar de estudar. Então, o primeiro passo é ter 1 minuto de coragem. O segundo passo, eu acho que é essencial e, na verdade, é algo que, mesmo se você trabalha em outra área, você precisa ter, né, um embasamento teórico, uma linha terapêutica. Então, você precisa seguir, né, buscando esse conhecimento das técnicas que fazem sentido para você. Eu não sou uma profissional de abordagem exclusiva. O que é que eu quero dizer com isso? Eu sou muito integrativa. A minha base, a minha base teórica é a terapia do esquema e a TCC. Porém, eu busco conhecimentos que vão agregar para a minha prática clínica. E esses conhecimentos não necessariamente eles são de cursos formais da psicologia, certo? Então, você precisa começar a estudar, inclusive para você saber o que é que dá para você, o que você precisa estudar ou não. Quais os cursos você vai escolher, né? Você precisa ver o que é que faz sentido ou não para sua prática clínica. E para você fazer isso, você precisa experimentar. Muitas vezes você vai escolher alguma coisa, claro que dá pra gente ler, dá pra estudar por fora, pela internet, pelos livros, por tudo. Mas às vezes você só vai saber se você se aprofundar mais. Então, gente, um ponto essencial é o embasamento teórico, o investimento nesse embasamento teórico, né? Sinto muito, mas a faculdade não vai te dar a base que você precisa. A Mari entrou aqui, eu quero dizer, Mari, que eu salvei esse filtro seu de Barbie e estou amando. Estou me sentindo a própria... como era o nome da Barbie que era morena? É Suzy, né? Acho que era. Estou me sentindo a própria Suzy com esse filtro maravilhoso. Uma hora dessa, depois de todos os atendimentos. Então, o segundo passo é você ter um bom embasamento teórico. Você precisa estudar para poder fazer o seu trabalho com qualidade e com responsabilidade. Então, você precisa estudar a sua abordagem, você precisa estudar a prática clínica,
que não necessariamente, você pode inclusive, você pode investir em cursos de outras abordagens, mas que tragam essa prática clínica, sabe? Não necessariamente. Você não vai estar perdendo nada. Gente, conhecimento a gente nunca perde, né? Então, claro que a gente tem que ter um discernimento, precisa existir uma coerência, né, na escolha desses cursos e dessas fontes, mas não dá para parar de investir nessa parte, ok? Então, estudando, tendo esse 1 minuto de coragem, a gente vai atrás de um lugar para fazer isso. Ou então, nos tempos atuais que estamos, a gente vai se propor a atender online, né? Se você quer atender presencial, você vai procurar um ambiente para isso. Se você não tem uma sala, né, você vai sublocar uma sala, porque é a saída mais inteligente, né? Tem um custo-benefício melhor para quem está iniciando. E eu diria até para você começar sublocando só a hora, porque existem várias clínicas e vários consultórios que fazem dessa forma. Porque você vai pagar pela hora que você vai utilizar, né? Você não precisa ter um comprometimento tão grande inicial de investimento para poder começar a atender. Foi assim que eu fiz, né? A primeira sala que eu atendi foi lá no Insere e eu sublocava a hora. A partir do momento que você tiver uma quantidade de pacientes que não seja mais vantajoso você só sublocar a hora, você vai sublocar os turnos, né? E fazer isso de uma forma inteligente, onde você conseguir encaixar seus pacientes. Depois, quando já não compensar financeiramente você sublocar só os turnos, você vai alugar uma sala que vai ser sua. E aí você vai ter todos os horários que você quiser utilizar. E você pode também sublocar os que você não utiliza para poder ter uma renda extra, ok? Só que aí, Lara, ok, tem minha sala, ou então eu tô aberta aos atendimentos online. Por onde é que eu começo? Como é que as pessoas vão chegar até a mim? Né? Elas caem do céu? É a minha tia-avó que vai dar um cartão visita meu e vai chegar um paciente? Não. Você vai precisar ser lembrada. As pessoas precisam saber que você está trabalhando, que você abriu a sua firma, que você abriu a sua empresa de atendimentos, que é o seu consultório, é o seu trabalho. Como é que as pessoas sabem? Como é que elas vão saber? Elas vão imaginar. Vai que você tá, né? Você trabalhava numa empresa o tempo todo, as pessoas acham que você tá trabalhando nessa empresa. Aí você vira psicóloga clínica e imagina que todo mundo vai entender isso. Não. Qual é o lugar mais incrível que nós temos hoje em dia para poder anunciar isso? Aqui, né? A gente tem outras formas de visibilidade, sim, mas para iniciar, gente, é aqui no Instagram. Novamente eu digo, eu não sei por que vocês fogem tanto do Instagram, né? Eu recebo muitas mensagens assim, ai Lara, mas quais são as outras formas de divulgação? Gente, o Instagram é gratuito, você vai investir energia e tempo. Inicialmente, a gente tem várias ferramentas, né, de aplicativos e tudo, que a gente não precisa investir financeiramente. Por que a gente vai estar pensando assim em outras coisas, fazer panfleto, em fazer, sabe? Se você está iniciando, você precisa de algo que seja menos dispendioso para você inicialmente. E aqui é a melhor opção. Então, você abrir seu puxadinho do consultório. Eu chamo o meu Instagram de puxadinho do consultório, porque aqui é a extensão, né, do meu ambiente de trabalho. Se eu atendo só online, o Instagram é também um puxadinho do meu ambiente de trabalho. E aí eu vou dizer para vocês, quem atende online é que precisa mesmo tomar posse desse espaço aqui, né? Comece. Não espere ter o logotipo perfeito, não espere ter a identidade visual perfeita, não espere ter os posts perfeitos, não espere ter super estratégia de nicho, de público, de dor, de sonho. Não espere, comece. Porque assim como na clínica, quando chegar o seu primeiro paciente, quando você começar realmente a fazer os atendimentos, assim como na clínica, no Instagram também você tem coisas que você só vai aprender fazendo, certo? Na clínica tem muitas coisas que a gente só aprende, sabe? Experimentando, vindo pra cá. E no Instagram também.
Então, eu sei que tem um bichinho da procrastinação que faz a gente adiar a todo custo, né? Esse início. Tem o bichinho também do perfeccionismo, né? Tem o bichinho de se importar muito com a opinião dos outros, mas a gente só consegue fazer as coisas acontecerem aqui nesse mundo se a gente começar, se a gente testar um nicho, se a gente testar uma identidade visual, se a gente testar os formatos de posts pra gente saber o que é que a gente se identifica mais. Então, você vai precisar de mais um minuto de coragem, né? Menino, como tá assanhado aqui meu cabelo, mas tudo bem. Então, você abriu as suas portas do seu coração para atender, que é o primeiro minuto de coragem. Depois, você já procurou aí a sua base teórica e técnica para poder ter um embasamento para poder começar a atender, certo? E você já procurou uma estrutura para começar a atender, né? Tanto online quanto se for uma loja, né? Um consultório físico. E aí você teve mais um minuto de coragem pra mostrar seu rostinho aqui nesse universo chamado Instagram. E aí, o que é que eu faço? Que o paciente ainda não chegou. Você precisa estudar, continuar estudando e se remexer, querida. Você precisa se remexer, porque não vai cair do céu. O Instagram é um passo que a gente pode dar, né? Mas a gente pode ter outras ações para poder chegar pacientes até nós. A gente pode fazer um projeto de palestras nas escolas. A gente pode ter ações nas campanhas, né? Tipo Janeiro Branco, Setembro Amarelo. E outra coisa importante aí eu vou mexer numa ferida. Muitas, mas muitas mesmo, colegas, né, que iniciam e ficam na ansiedade de começar, de ter seu primeiro paciente, entram, caem, eu vou chamar de furada, mas é com respeito, tá? É com respeito porque eu quero melhor pra vocês. Caem na furada de entrar no plano de saúde. E aí, o que é que acontece com você? Você entra no plano de saúde, você enche a sua agenda de paciente, você tem um faturamento péssimo. Às vezes você nem tem faturamento porque o plano de saúde atrasa para te pagar. Você não tem qualidade de vida e você não tem qualidade nos seus atendimentos, porque você está sendo mal remunerada e você atende em 30 minutos. Então, muito, mas muito cuidado em dar esse passo para poder conseguir o primeiro paciente. Outro passo é você esperar. Não caindo do céu, mas esperar, né? É um tempo de espera. É o tempo que você vai otimizar, claro, estudando, preparando conteúdo para ser compartilhado, para agregar valor na vida das pessoas, né? Você vai esperar para que as coisas se concretizem. Mas ter paciente a qualquer custo é uma furada. Até porque você vai entrar nisso e para depois você sair disso é um parto. É um parto. Por N motivos, né? Pelos pacientes que você já está atendendo, pela falsa sensação de segurança que aquele rendimento te dá, né? Como você ter outro emprego, sei lá, CLT. Dá uma falsa sensação de segurança, porque você tem ali, né? Parece que se outra pessoa... Sabe o que me parece? Que você precisa ter um chefe, sabe? Se eu tô numa empresa, eu tenho um chefe. Esse chefe vai se responsabilizar por me pagar. Se eu tô no plano de saúde, o chefe é o plano de saúde. Então, o plano de saúde vai se responsabilizar pra me pagar. Sendo que esse chefe, às vezes, ele paga pouco. Você não tem tempo pra nada, né? E você tem medo de ser sua própria chefe. E aí, de fato, minha gente, se você quer ser psicóloga clínica, você precisa tomar posse de um estilo de vida de profissional autônomo e empreendedor. Não é todo mundo que tem esse perfil. Quando eu digo isso, não é que você precisa nascer com empreendedorismo em você, com essa mentalidade. Não, porque a gente desenvolve as habilidades. Mas a gente precisa, né, saber o que é que a gente vai precisar arcar na nossa vida. Ser empreendedora, ser psicóloga clínica, ser autônomo, não é ser algo assim
uma coisa leve, assim, sabe? Ah, vou trabalhar só de tal hora a tal hora. Eu vou... não vou trabalhar nem estudar no final de semana. Às vezes vai ter que fazer isso sim. Não tô dizendo que é pra sempre, né? E é você que escolhe. Mas você sendo sua própria chefe, você precisa ter um nível de disciplina, de comprometimento, de engajamento e de ação muito maior do que em qualquer outro formato. Entendeu? Então tem gente que não quer isso, que não quer essa dinâmica de vida e tudo bem. Mas para você fazer as coisas acontecerem dentro da clínica, você precisa se remexer muito. Né? Você precisa estudar, você precisa fazer investimento em cursos de outras áreas. Você precisa investir em organização financeira, você precisa investir em marketing, você precisa investir em empreendedorismo, em gestão, em coisas que talvez você não queira, né? Sendo um profissional contratado de alguma empresa. Porque você só vai pegar o script e cumprir. E tudo bem, isso não é uma coisa inferior. Isso não é uma função inferior. Mas é um estilo de vida. O empreendedorismo é uma forma de operar no mundo. E pra gente ser psicóloga clínica que dá certo, pra gente ser uma psi 10 em 4, né, que fatura mais de 10 mil reais trabalhando 4 dias por semana, a gente tem que ter uma mentalidade empreendedora, porque senão não é sustentável, senão a renda fica de fato flutuante, senão a gente não tem estabilidade financeira. Então, primeira coisa, olha, pulei esse passo, mas agora eu já montei ele aqui. A primeira coisa que a gente precisa pensar é: eu quero ter esse estilo de vida assim que vai me demandar criatividade, muita energia, né? Vai me demandar encarar desafios, vai me demandar se expor. Porque pra gente poder ser lembrado, a gente precisa se expor. A gente vai precisar encarar alguns desafios, algumas coisas que a gente precisa sair da nossa zona de conforto, né? Então, a mentalidade que tá por trás de a gente dar certo na clínica, né? Ser psi 10 em 4, conseguir isso num tempo eficiente, né? Não é uma corrida, as coisas acontecem sim no tempo certo, mas a gente quer resultado. Quem trabalha quer resultado, quem trabalha quer remuneração, né? Então, pra gente fazer as coisas acontecerem, a gente precisa de muita dedicação e tudo isso aí que eu tô apontando pra vocês, tá certo? Deixa eu ver assim se tem algum outro passo. Isso é fruto do meu não roteiro, tá certo? Ó, deixa eu ler aqui o comentário da Rose. Larinha, eu estava falando exatamente isso com meu esposo. Aí eu sei falar disso. Eu quero esse estilo de vida assim. Voltar a atender por convênio não está nos meus objetivos e você é uma inspiração. Tão feliz. A Rose é minha aluna também. Então, gente, às vezes a gente precisa de muita coragem para fazer isso. Porque existe essa sensação de falsa segurança, né? Que algumas coisas nos proporcionam. E é muito injusto o formato de trabalho que existe por trás do atendimento de plano de saúde para, assim, não posso falar das outras áreas, mas na nossa área da psicologia, né? A gente precisa de coragem, inclusive, para não entrar no plano de saúde, porque quando a gente faz isso, a gente valoriza o nosso trabalho. Quando eu comecei a atender, quando eu me abri, né? Quando eu abri as portas do meu coração para começar a ser psicóloga, porque eu não tinha paciente nenhum, eu precisei sustentar aquilo. Tipo assim, não vou atender por plano de saúde, porque eu valorizo o meu tempo e eu prefiro utilizar o meu tempo para estudar. E no meu primeiro paciente, eu fazer o máximo para desenvolver um trabalho com qualidade, do que me submeter a isso só para dizer que eu tenho um paciente. E eu escutei de muitas pessoas, mas por que a Lara, tipo assim, sabe? Umas pessoas assim, mas por que a Lara não, que besteira, começa por plano de saúde, como se fosse um passo básico pra gente iniciar. E, gente, eu digo aqui pra vocês, eu acho que isso fez com que eu me nutrisse tanto de valorizar o meu tempo, de valorizar o meu trabalho, que hoje eu não tenho dificuldade em valorizar ele. Eu acho que vocês, muitas vezes, têm muita dificuldade em valorizar o trabalho de vocês, no sentido de
cobrar pelas sessões, fazer reajuste de sessão, cobrar as sessões que não foram canceladas, né? Sair do plano de saúde. Essas dificuldades são provenientes de uma outra dificuldade, que é você valorizar você mesmo, valorizar o seu tempo de trabalho. Eu valorizo demais, porque eu sei o quanto o meu tempo ele custa, né? Eu sei um monte de coisas que eu posso fazer que vão ser vantajosas para mim durante o meu tempo. Então, é algo assim que precisa ser muito precioso. E quem está ao nosso redor, elas sentem também isso. Ninguém valoriza o que você mesmo não valoriza. Não é você se colocar num pedestal inalcançável, né? Vocês sabem aqui que eu sempre falo de humildade, de ser acessível. Não é se colocar num pedestal e ser a psicóloga inacessível que ninguém pode alcançar de jeito nenhum. Mas é a gente ter um equilíbrio, né? Entre se valorizar e ao mesmo tempo ser uma psicóloga acessível. Gente, eu preciso parar tudo para mandar um beijo para minha aluna Bia, do Aprendo na Terapia, que hoje é aniversário dela e ela está aqui na live, gente. Sábado eu vou ser aluna dela no curso dela. Tô tão orgulhosa que não cabe em mim, entendeu? Porque eu quero ver todo mundo voando, eu quero ver todo mundo assim, sabe? Tomando posse dessa profissão linda, disseminando cada vez mais, né? Vivendo bem de psicologia. Teve uma pergunta aqui, né? A Thaís perguntou: o plano de saúde não ajudaria a trazer clientes para o particular a longo prazo? Pode ajudar, sim. Você pode fazer essa transição depois. E eu sei de muitas psicólogas, né, que fazem essa movimentação. Mas, gente, eu acho tão difícil essa transição do plano de saúde particular, que o que eu orientaria a vocês, que se você ainda não entrou, não entre. Não entre. Porque existem outras formas de captar pacientes que vão te custar menos, vão ser mais sustentáveis para você, você vai estar sendo mais inteligente. Por que ter paciente a qualquer custo? Né? Por que ter paciente rápido, mas sem satisfação? Eu tô aqui falando de uma forma geral. Eu sei que tem muitas psicólogas, né, que fazem um bom trabalho no plano de saúde, mas é limitado. É muito limitado. Então, assim, eu preferi estudar marketing, estudar sobre Instagram, sobre posicionamento, investir nisso e esperar meu primeiro paciente particular, mesmo que o preço da sessão fosse mais baixo do que eu imaginava. É melhor você reduzir o preço da sessão do que atender por plano, entendeu? Porque eu fazia as contas e não batia. Eu pensava, se eu conseguir 2 pacientes particulares, já vai me compensar esses vários outros do plano, que vai ser algo muito, muito, muito pouco vantajoso para mim. Então, é algo que eu não recomendo, tá certo? Para quem tá iniciando, mas quem já está, sempre é tempo de fazer essa transição. É super possível, tá certo? Foquem no consultório de vocês, porque é nele que vocês vão conseguir ter estabilidade financeira, viver bem, ter qualidade de vida, fazer um trabalho com propósito, com qualidade, com ética, com tudo, entendeu? Vai ser muito melhor. Bom por mim? Então, chegou os pacientes. O que é que você precisa ter no seu consultório? Eu lembro como hoje a sensação de umas coisas que eu fui comprando, sabe? Que eu não tinha me dado conta que eu precisava ter. Mas, assim, quando eu não tinha minha sala, as coisas que eu comprei foram uma prancheta. Peraí, gente. As primeiras coisas que eu comprei, que eu investi, foi uma prancheta, porta-lenço. Não. Na primeira sala já tinha, que era uma sala sublocada, já tinha o porta-lenço. Mas comprei uma caixa de lápis de cor, que não foi a que eu tenho hoje, porque foi com menos cores, com certeza, né? Uma caixa de hidrocor, um bloco de A3, assim, gigante, pra eu poder usar pra tudo na vida. Um tapete emborrachado, porque a minha sala não era infantil e eu queria uma forma prática de dar uma ludicidade a ela, tá? Um relógio e deixa eu ver o que mais. As pastinhas dos meus pacientes para organizar os prontuários.
Depois eu investi em impressora, anotem aí. Você vai ter outro nível de vida no consultório quando você tiver a impressora de vocês. De preferência, tanque de tinta, tá? Que você só troca de cartucho de ano em ano. De tinta de ano em ano. Isso é uma paz na vida. Então, eu investi em alguns jogos clássicos, comerciais e não terapêuticos, tá? Porque eu sabia que... Lembre que eu atendia crianças, né? Mas de uma forma majoritária. Então, eu investi muito nessa parte, assim, do infantil. E quando eu me mudei para minha própria sala, foi numa poltrona, né? Num conjunto de poltrona com sofá. O sofá, se você atende criança, na verdade, assim, o outro lado, né? É preferível que seja um sofá, porque normalmente você também vai atender pais. E aí eu comprei um sofá bem pequenininho, não era esse grandão, tá aqui. Era bem pequenininho, assim. É isso. Era isso, assim, de material foi mais ou menos isso. Você precisa prestar... Você precisa prestar atenção na acústica da sala, né? Que foi o que me fez mudar aqui para esse consultório. Não é uma besteira, é algo muito importante. Você precisa prestar atenção nos detalhes, né? Você é uma psicóloga, oferecer o melhor serviço que você pode. Então, gente, eu acho que os primeiros passos são esses. O que eu resumiria é... Se abrir aos atendimentos, saber que você pode começar a atender, mesmo não tendo uma pós ou uma formação, ter esse 1 minuto de coragem. Procurar os cursos e as formações para você se qualificar tecnicamente. Não adianta você organizar tudo da sua vida e você não saber, né? Esqueci de um ponto essencial. Supervisão. Se tem uma coisa que não dá pra você começar a atender sem a supervisão, você precisa procurar supervisor antes mesmo de começar a atender, mesmo sem paciente, você já deixa certo. Terapia também, gente, porque vai ter coisas que você não vai conseguir enfrentar, nem suportar, né? Se não tiver em terapia. Depois você começa, quando você tiver com tudo isso, você vai começar a se expor, de alguma forma. E eu sugiro o Instagram, porque o investimento é muito baixo. E é onde as coisas acontecem hoje em dia. Né? Então a gente precisa se expor, precisa desse 1 minuto de coragem para criar as coisas, para não esperar um momento ideal e se remexer muito, estudar, produzir conteúdo, né? Falar sobre o seu trabalho de todas as formas possíveis, e vai chegar, pode ter certeza que vai chegar, tá certo? Qual a forma errada de começar um trabalho na clínica do zero? Esperar os pacientes caírem do céu. Não vão cair. Você vai demorar muito. Você vai entrar no plano de saúde e as coisas vão desandar. Então, tome posse desse processo, porque a magia de sermos profissionais autônomos é justamente isso, que muita coisa depende do nosso esforço, da nossa disposição, do nosso planejamento, entendeu? Deixa eu procurar aqui uma pergunta, na verdade, um comentário que tinha aqui. Lari, quando você tem um número de clientes com um valor muito abaixo e vive esbarrando na insatisfação, como fazer? Olha só, você precisa ter coerência no preço que você cobra da sua sessão com o serviço que você oferece, tá? Acho que para você se sentir autorizada em fazer um reajuste no preço da sua sessão, você precisa sentir que a sua sessão é um trabalho de qualidade. Então, como que você pode agregar valor ao seu serviço para você se sentir autorizada a isso? E depois você vai fazer o reajuste. Faça isso aos poucos, não faça uma mudança brusca, né? Porque o seu paciente precisa ter um aviso, precisa se adaptar àquilo ali, você precisa também ter flexibilidade. Mas você tem que reajustar se você está insatisfeito. Agora, isso precisa ser feito de uma forma coerente com o serviço que você oferece. Eu nunca me senti culpada, minha gente, fazer reajuste de sessão, porque eu comecei com um preço que eu achava justo para o meu paciente, para o meu serviço, porque eu estava iniciando, e todos os anos eu fiz um reajuste gradual de acordo com o aumento das coisas, mesmo de acordo com os cursos que eu investi, entendeu? E de acordo com a maturidade do meu trabalho também.
Então, é uma culpa que eu não carrego. E vocês precisam trabalhar essa culpa. Porque o que paca tudo aí, eu sei que é a culpa. Quem sou eu para cobrar tal preço? Você é uma psicóloga que está oferecendo um serviço de qualidade. Então, esse é o preço, né? Gente, é isso. Já passamos do nosso horário. Não, vou até 7h40. Fiquei muito feliz que deu uma quantidade muito legal de preço. De preço. Falei tanto de preço. Deu uma quantidade muito legal de pessoas. Estava com saudade desse espaço aqui. Confesso que tudo na vida a gente se acostuma, né? Eu já estava super acostumada a sair daqui do consultório de mais de 8 horas por conta da live. Aí hoje, depois que eu dei um tempo, né? Eu fiquei, meu Deus, hoje vai ter live. Ai! Mas eu me reacostumo daqui a pouco, tá certo? Para as minhas alunas queridas do Voa Psi, até amanhã. Tô preparando uma aula linda para vocês. E é isso, um beijo. Tchauzinho.